Então, fala galera do quinto ano, olha tio Hugo de volta com mais uma aula de geografia após aquele recesso escolar que vocês tiveram, não é? De 10 dias de recesso, descansaram bastante e agora a gente pode retornar com as nossas videoaulas, tá bom? Olha, hoje a gente vai falar de um assunto muito importante que é a poluição. Bem, nessa imagem que eu trouxe aqui, nessa ilustração, eu quero que vocês observem bem, porque ela retrata alguns problemas ambientais urbanos que são causados por atividades humanas. Vamos ver se a gente consegue identificar. A gente está vendo aí, né? Olha lá embaixo, o rio, né? Parece um rio, está todo poluído. Então a gente já tem aí a poluição da água. Olha as chaminés, né? Soltando aqueles gases poluentes, os carros emitindo gases poluentes. Nós já estamos vendo aí também a poluição do ar. Olha o solo ali cheio de lixo no solo, poluição do solo também. Então nós temos vários tipos de poluição retratadas nessa imagem. Geralmente, os principais problemas ambientais das cidades estão relacionados ao crescimento urbano acelerado, à concentração populacional e à falta de infraestrutura. Esses problemas tornam-se ainda mais críticos quando não há planejamento nem gestão pública do espaço urbano e também quando não ocorre a participação dos cidadãos. Entre os principais problemas ambientais urbanos, nós podemos citar a poluição. Poluição, gente, para quem não sabe, é a degradação ou diminuição da qualidade ambiental resultante de atividades que podem prejudicar a saúde, a segurança e o bem-estar dos seres humanos e também afetar animais e plantas. Então, observem aqui, eu trouxe alguns exemplos, né? Essa foto de Recife, tirada em 2016, né? Retrata, né? Nós podemos observar moradias onde não tem rede de esgoto. Então, vocês veem que a água suja e os dejetos produzidos, eles são lançados diretamente no rio. Esse aí é um exemplo de poluição da água. Olha outro exemplo aqui que eu trouxe do município de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, foto tirada em 2017. Essa fotografia está retratando um exemplo de poluição do solo, em que o terreno baldio aí é usado como depósito de lixo. Olha essa outra imagem, né? Tem um outro tipo de poluição, né? A imagem do município de Barra Bonita, desculpe, em São Paulo, tirada no ano de 2017. Aí é possível observar a poluição do ar, não é isso? Porque é causada a poluição do ar que é causada por alguns gases tóxicos que são emitidos pelas indústrias. Então tem muitos gases tóxicos sendo emitidos por parte dessas indústrias aí. O que é que nós vamos fazer agora? Nós vamos falar dos principais tipos de poluição existentes, tá bom? Vamos começar falando da poluição do solo, que geralmente ela é causada, entre outros fatores, pela aplicação de produtos químicos nas lavouras, nas plantações, né? Que tem o objetivo de aumentar a produtividade. Esses aditivos químicos, né? Os mais comuns são os pesticidas, os solventes, os fertilizantes, mas eles prejudicam o solo, não é isso? O que é que a gente pode fazer para combater a poluição do solo? A gente pode cultivar organicamente, não usar nenhum tipo de agrotóxico, né? Nenhum tipo de aditivo químico nas plantações. A gente pode cultivar organicamente. A gente pode também proteger as florestas, né? Poluição do solo está relacionada com o lixo depositado, né, em locais inapropriados. Então, colocar o lixo no local correto é uma outra forma de solucionar o problema da poluição do solo. Colaborar também na reciclagem, fazendo a separação dos lixos, é uma outra solução, etc, né? Existem várias. Então, esse é o primeiro tipo de poluição que nós falamos, poluição do solo. Um outro tipo de poluição que nós vamos estar falando é a poluição do ar. A poluição do ar ocorre quando aqueles gases tóxicos alcançam a atmosfera, né? Esses gases eles podem vir da queima de combustível, né? Da queima do combustível dos veículos, das fábricas, de outros fatores, mas principalmente da queima do combustível dos veículos e também das fábricas, tá bom? O que é que a gente pode fazer para evitar, né? Promover o reflorestamento, criar, né, áreas verdes nas cidades, ou então expandir as áreas verdes das cidades, das grandes cidades, das áreas urbanas, né? Também instalar filtros nas chaminés das indústrias,
tá bom? Então, é um tipo de maneira para você evitar a poluição do ar. E também incentivar o uso de meios de transporte que não causem a poluição. Por exemplo, você ir trabalhar, você ir para a escola de bicicleta, não é? De patins, né? Esses meios de transporte que você não vai causar poluição. Ou então, se for muito longe a sua casa do trabalho, da escola, do local que você vai, você utilizar um transporte público, não utilizar um transporte particular, né? Um carro particular. Utilizar um transporte público, que aí já evita o tipo de poluição do ar. São menos veículos automotores, né, emitindo gases poluentes nas cidades, etc. Existem vários outros tipos de maneiras, né, de evitar a poluição do ar. Falando agora da poluição sonora. A poluição sonora ela acontece quando há o excesso de sons, o excesso de ruídos nos ambientes, né? Colocando em risco a audição das pessoas e causando grandes problemas, como o estresse, o cansaço, não é isso? A gente pode ver um exemplo aí que eu coloquei na imagem, aqueles carros automotivos que chegam nas praças desses bairros populares daqui de Salvador, né? E aí colocam aquele som alto, então isso tudo é poluição sonora. Então quando a gente vai no centro de Salvador, tá aquela construção, aquele trator fazendo aquele maior barulho, né? Muita gente falando. Então tudo isso é poluição sonora, gente. Como a gente pode fazer para evitar, né? Não escutar música com volume alto demais, né? Não usar a buzina do carro desnecessariamente, só usar em situações, né, necessárias. Evitar soltar fogos de artifícios desnecessariamente. Tem gente que solta fogos aí o tempo todo de forma desnecessária, então vamos evitar isso para evitar poluição sonora. Fazer a manutenção de motores e máquinas e veículos, né, para evitar que produzam ruídos excessivos, aquelas motos, né, tem gente que bota uma moto aquele barulho estarrecedor, não é, que a gente não aguenta mais ouvir, causa estresse, causa cansaço isso, etc, né? Então a gente tem que evitar todo tipo de poluição, e poluição sonora também deve ser evitada. Agora nós vamos falar da poluição visual. A poluição visual ela ocorre quando há muitas imagens, muitas palavras sendo utilizadas em propagandas, cartazes e luminosos, né? Esse excesso de elementos visuais perturba a compreensão da paisagem e causa desconforto, causa estresse, não é isso? Isso está muito presente também, de novo, nos grandes centros urbanos. E como a gente pode fazer para evitar a poluição visual? Reduzir a quantidade de anúncios, né, primeiramente, né, criar legislações, criar aquelas leis específicas para controle de sinalizações em diversas categorias de vias, não é? Tem muitas vias aí que tem sinalizações em excesso, né? Então deve criar uma lei para controlar essas sinalizações em excesso, evitar o excesso de elementos decorativos, principalmente em vitrines comerciais, né? A gente vê em shoppings, em locais, né, populares, assim, promoção, aqueles cartazes, aqueles decorativos, né, de vitrines. Então isso deve ser evitado, o excesso desses elementos deve ser evitado, tá bom, gente? Então esses foram os tipos de poluição que nós vimos na aula de hoje. Eu vou deixar duas atividades, na verdade, de geografia. Atividade número 3, impressa de número 3, e atividade impressa de número 4, tá bom? Façam direitinho. Fiquem com Deus e até a próxima videoaula. Tchau, gente!